Então eu vou falar com vocês sobre o Data Limite segundo Chico Xavier, que foi um documentário que nós produzimos em 2014, mas ao invés de falar sobre produção do documentário, nós vamos falar para vocês sobre a filosofia por trás desse documentário. E a filosofia por trás desse documentário, ela vai mostrar para vocês um pouco a nossa forma de enxergar e ver o mundo, de ver como nós podemos atuar de forma ativa na transformação do mundo e muito mais. Vai mostrar para vocês quais são os nossos próximos passos daqui para frente. Nós vamos começar a passar os pilares filosóficos com vocês então. O primeiro pilar é um pilar que nós chamamos de perspectivas. Eu vou precisar fazer um processo com vocês que eu chamo de experimento social. Vocês todos vão participar desse experimento social, tá legal? Então vamos lá. Fala para esse pessoal qual é a cor do cartão que eu estou segurando. Preto. Como? Preto. Pessoal, qual é a cor do cartão que eu estou segurando? Amarelo. Ah, você está virando de cor. Não. Do outro lado. Olha aqui, você virou. Ah! Olha só que interessante. Renata, sabe o que acontece? É o seguinte. Se eles fossem a Santa Inquisição e nós dois estivéssemos defendendo que esse cartão é preto, fogueira. Para ser bem simpático, fogueira. Agora, você vê que ela falou, mas você está mostrando o outro lado para eles. Tudo bem. Então, vamos partir agora do primeiro ponto aqui. Ó. Esse cartão ele é preto ou ele é amarelo? Depende do lado, depende do ponto de vista. O teólogo Leonardo Boff, ele diz o seguinte, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim, esse cartão eu posso morrer dizendo que ele é preto. E morreria mesmo se vocês fossem a Santa Inquisição e se a gente estivesse lá pelos anos de 1400. Como aconteceu com Giordano Bruno, por exemplo. Que tirou a Terra do centro do universo. Que tirou o homem do centro do universo. Discordou, morreu, foi para a fogueira. Acabou. Agora eu pergunto para vocês, a gente não pode pegar um objeto de estudo, uma ideia, e virar ela simplesmente. Se a gente não pode virar a ideia ao contrário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que experimentar, ou ao menos incorporar, múltiplos pontos de vista experienciais. Porque senão você nunca vai saber, você nunca vai atingir, ou chegar próximo daquilo que a gente poderia chamar de conhecimento absoluto. Qual é a verdade sobre esse cartão? Ele é preto ou ele é amarelo? Ele é preto e ele é amarelo. Tudo depende do ponto de vista. E se cada ponto de vista é a vista de um ponto, então o conhecimento pleno, ele vai passar por múltiplos pontos de vista experienciais. Aí, olha só, por isso muitas vezes as pessoas vão falar assim, puxa, mas é meio controverso essa questão do data limite, porque misturar espiritualidade, física quântica, ufologia, parapsicologia no mesmo documentário, isso vai dar isso é uma salada. Não é uma salada, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Nós precisamos hoje deixar de ser dogmáticos acerca de uma linha de pensamento e tentar buscar a integração das linhas de pensamento. Porque sabe o que acontece quando você busca ouvir outras opiniões? Você descobre que todas elas apontam para a mesma direção. Quando a gente ouviu a mensagem do Chico e as ideias que o Chico tinha a respeito da transição planetária, da data limite, nós ficamos fascinados. Mas ainda assim era um ponto de vista espírita. Eu espiritualista. Agora, quando você vê as mesmas ideias na boca do ex-ministro de Defesa do Canadá, numa declaração pública em Washington, você fala, tá, eu não tô pirando sozinho, pelo menos. Não é? E aí, quando você senta com o pessoal de ufologia, você percebe que são as mesmas ideias. Olha que interessante. Isso demonstra aquilo que nós estamos falando. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E se nós vamos estudar um objeto, nós precisamos ampliar as perspectivas. Nós precisamos entender cada ponto de vista. Porque aí o conhecimento da verdade ele vem da ampliação da perspectiva.
Sabe cavalo? Que o pessoal bota cabresto. Por quê? Porque quer que o cavalo vá só nessa direção, ou na direção que eu mando. Se você tira o cabresto do cavalo, você amplia a perspectiva dele. E aí vai ficar difícil de controlar. Eu quero trazer para vocês também o primeiro pensamento de Kardec. Veja, nesse primeiro ponto sobre perspectivas, nós vamos começar a fazer um funil inverso. Nós vamos abrir cada vez mais, tá? E eu quero trazer para vocês um texto do Kardec, do segundo capítulo do Livro dos Médiuns, onde ele está discorrendo sobre a realidade dos espíritos, tá? Ele está explicando, ou melhor, ele está argumentando com o pessoal da sua época sobre a realidade dos espíritos, tá? E é muito interessante porque o Kardec, ele é da escola de Pestalozzi, que não é uma escola catequética, onde o professor vai lá e, né, ensina, né, passa ali. Não, a escola de Pestalozzi, ela sugere que o aluno precisa ser provocado, incentivado a descobrir a própria verdade. Olha só o que ele está falando aqui nesse primeiro capítulo, capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Ele fala o seguinte: respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve gosto do maravilhoso. Mas o que vocês entendem por maravilhoso? O que é sobrenatural. E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário, olha só, contrário às leis da natureza, sobrenatural. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é e nem pode ser uma dessas leis. Kardec está discorrendo entre o natural e o sobrenatural. E você vê que ele provoca o pessoal, né? Vocês estão falando que é sobrenatural, mas vocês sabem o que é sobrenatural? Sobrenatural, então, é o que é contrário, é o que está além, é o que está fora das leis naturais. Agora, se vocês estão dizendo que os espíritos estão fora das leis naturais, vocês estão dizendo também que vocês conhecem todas as leis naturais. Que vocês são os caras. Aí deu um checkmate nos caras, né? Porque veja, nós catalogamos sobrenatural aquilo que está fora do nosso alcance de compreensão. Aquilo que nós não conseguimos explicar. É o sobrenatural. E aí sabe o que acontece quando a gente não tem domínio? A gente tem medo. Nós temos medo. Vou contar uma história para vocês. A gente passou o final de ano num clube, que é tipo um sítio. Tá? Tem uma área nesse sítio que tem uns chalés, né? E como tudo lá é feito assim para privilegiar a visão do céu, eles colocam umas iluminações rasteirinhas apontando para o chão. Bom, nesse sítio tem umas áreas de treinamento, com umas pirâmides assim, para você fazer uns exercícios e tal, né? Resolvi que ia à noite e resolvi que ia sozinho. Só que o detalhe é o seguinte, essa área de treinamento fica a uns 900 metros da área do chalés por uma estradinha meio serpente, que não é iluminada. A hora que eu cheguei no começo da estrada, ainda estava perto da área de dos chalés, né? Olha, eu tremia no começo daquela estrada, porque não dava para ver nada. Nada. E aí, tudo fica assustador. O vento, vocês não fazem o barulho. Não, vocês não fazem ideia do que era o vento. Gente, um medo. Fui, me arrastando, mas fui. Eu comecei a me perguntar, mas eu tô com medo de quê? Tô com medo de espírito? Não, eu sou espírito também. E dos brabos, né? Então, não vai vir nada. Com medo de ET? De jeito nenhum. Tô com medo de bicho? Bom. Bicho até pode ser, mas nada que um grito meu não assuste mais ele do que ele comigo, né? Tô com medo de ladrão? Não, o clube é cercado. Sabe quando você vai enumerando? Só que nesse processo eu ia andando, enumerando, a luz do chalés ia ficando distante até sumir. E aí aquele processo de adaptação de contraste, né, da retina
começou a revelar o quê? Começou a revelar exatamente o caminho que eu conhecia durante o dia. Então eu reconhecia as árvores, eu reconhecia o caminho, a luz da lua, né? Então tudo aquilo que parecia ser sobrenatural, de repente ficou natural. Mas o que é que fez esse processo acontecer? Foi o conhecimento daquele meio. Foi o fato daquelas coisas que pareciam bizarras terem entrado no radar do meu conhecimento, terem entrado na esfera do meu domínio, na esfera onde eu conhecia. Que o conhecimento transporta você do sobrenatural para o natural. É por isso que perspectivas são importantes. Entendeu? É o conhecimento que faz isso. E eu pergunto para você, o que é o conhecimento? Onde é que o conhecimento está agrupado? Onde é que o conhecimento está catalogado nessa nossa sociedade? Numa coisa chamada ciência. A ciência é a coleção estruturada dos nossos conhecimentos. E aí eu vou pegar vocês na curva de novo. Porque dá uma olhada no que o Chico falou no Pinga Fogo de 1971. Ele disse o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência, olha só, a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. A impressão que a gente tem estudando o Pinga Fogo é que era muito claro para o Chico que um dia a nossa ciência iria se aproximar, se reaproximar da espiritualidade. Não com dogma, não com o objetivo de massacrar, como acontecia no passado, né? Que a igreja era dona da verdade, então, assim, era dona da ciência também. E aí quem estivesse fora estava queimado. Não. É um processo de espiritualização da ciência. Ok? Então essa ideia aqui já está prenunciada há muito tempo desse fórum aqui, viu? Olha só, essa foto aqui é uma foto de Saturno, quando a sonda Cassini passou pelo planeta. Tá? A sonda Cassini passou por ele em 2013 e ela fez essa foto. Isso não é um 3D, é uma foto mesmo. Tá? O Sol está contra Saturno, né? Então os anéis dele estão super bonitos e tal, né? Mas essa foto ela ficou mundialmente famosa por uma razão em especial. É porque você está nela. E todos nós estamos nela. Todos nós. Aqui, ó. Essa foto ela ficou mundialmente famosa pelo seguinte: quando o homem chegou pela primeira vez na Lua, que eles fizeram uma foto do horizonte lunar, e no horizonte lunar não estava tendo o pôr do Sol, estava tendo o pôr da Terra, né? Eles viram a Terra se pondo. Aquela foto ela circulou em 69 de uma maneira muito interessante, porque as pessoas passaram a entender que muçulmanos, judeus, católicos, protestantes, espíritas, budistas, Hare Krishnas, hindus, todos eles eram moradores de um condomínio chamado Terra. E isso provocou uma série de reflexões, porque nós estamos dividindo o mesmo planeta. Agora essa foto ela traz uma outra reflexão ainda maior, porque todos nós, não é que nós estamos dividindo um planetão, nós estamos dividindo uma estrelinha. E aí eu vou empurrar ainda mais a perspectiva de vocês agora. Porque segundo o SETI Institute, o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. Já deu nó na tua cabeça, mas ainda não terminei. Olha, a gente sabe que tem galáxias muito maiores e muito menores que a nossa. Mas vamos tirar uma pela outra, que todas elas tenham 400 bilhões de estrelas. Nós estamos falando de 400 bilhões vezes 100 bilhões. Isso dá 40 exilhões ou sextilhões de estrelas. É 40 seguido de 18 zeros. A gente sabe também que tem estrela que tem muito mais planeta e menos planeta que a nossa. Mas vamos dizer que elas por elas, todas elas tenham 9 planetas? São 40 sextilhões de estrelas vezes 9. Dá 360
sextilhões ou hexilhões de planetas. Então você chegar para mim e falar assim, você acredita em vida fora do planeta Terra? Eu vou falar, meu filho, não é que eu não acredito, não é questão de acreditar ou de não acreditar. Se a gente for o único nesse universo, o Criador é um latifundiário. Isso aqui é um desperdício de espaço, como diria o Carl Sagan. Entende? Entende a contradição que é você falar assim, será que existe vida extraterrestre? Bom, primeiro que isso é uma visão bastante preconceituosa, porque extraterrestre, como se a Terra fosse o centro, né? Como assim extraterrestre? Cara, saia do seu umbigo. A vida fervilha nesse universo todo de, quiçá, 360 sextilhões de planetas. Isso é uma estimativa minha, por baixo, números sem grandes cálculos, baseado só no que o SETI me deu. Não é oficial. Até porque esse número que eu apresentei para vocês é do universo mapeado até agora. Eles não mapearam tudo. Ok? Eles não mapearam tudo. Então perceba que a partir deste ponto, eu trouxe tantas perspectivas para vocês que a gente já não tem que discutir a questão vida fora do planeta Terra. Vocês entenderam? À medida em que vocês vão incorporar esse conhecimento, cabe a cada um de vocês. Perspectivas geram um processo que a gente chama de expansão de consciência. Por quê? Por quê? Porque olha só o que o Einstein dizia, né? Isso aqui está um aviso legal do gênio. Uma mente que se expande, uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Você já recebeu novas perspectivas. É irreversível. E aí começa o processo de expansão de consciência. O que é expansão de consciência, na nossa opinião? Expansão de consciência é um processo onde você passa a aperfeiçoar de forma contínua a sua forma de se relacionar consigo mesmo, com o meio e com o todo. Porque não é isso que novas perspectivas fazem? Se novas perspectivas não fizerem você aperfeiçoar a sua forma de se relacionar consigo mesmo, com o meio em que você está e com o todo onde você é inserido, não serve para nada. Agora, tem exemplos de pessoas que nos inspiram. Por exemplo, Chico Xavier. Porque todo esse aperfeiçoamento da forma como você se relaciona se manifesta onde? Na sua conduta. É a sua conduta que muda. Quando a gente assimila novas perspectivas, tem que haver uma mudança na forma como a gente se relaciona. Tem que haver uma mudança de conduta. E, gente, a gente só chama atenção, a gente só provoca mudança com a nossa conduta. Você veja a conduta de Chico Xavier, por exemplo, no programa Pinga Fogo, porque chamaram de tudo um pouco ali, tá? Você vê no Data Limite, você vê os jornalistas, não era que, vamos fazer um programa espírita, não eram só espíritas que estavam entrevistando o Chico. Tinha o maior pastor evangélico na época, estava entrevistando, né? Tinha teólogo, tinha jornalista, tinha economista, tinha um monte de gente. Aquilo era uma sabatina, era para testar a conduta, né? Agora, você entende, pelo programa Pinga Fogo, você vê várias vezes o Chico mencionando um prazo de 50 anos. Ele menciona de diversas formas. Ele fala, se não entrarmos num conflito catastrófico, um conflito nuclear nos próximos 50 anos, ele cita 50 anos, né? E aí a gente começa a ficar intrigado. Porque além disso, ele começa a falar o prazo está sempre ligado à questão nuclear, à questão de uma guerra mundial, mas uma guerra nuclear, ok? Aí você começa a desconfiar mesmo, porque você conhece a conduta do Chico e de repente o cara começa a dar umas dessas. Você vê, ele fala de uma nova era, que se a gente vencer este prazo, nós entraríamos numa era maravilhosa, numa era extraordinária, fecha parênteses aí, que é o, fecha aspas, que é como ele dizia, né? Tá lá no Pinga Fogo para vocês verem. E aí ele começa a falar da possibilidade, a partir de então, de um contato com outras
comunidades do nosso sistema solar. Ele fala com outras comunidades da nossa galáxia, é o termo que ele usa. Agora, gente, vamos combinar que o homem entrar no programa de televisão em 1971 e falar que nós vamos entrar em contato com seres de outras comunidades é punk. Hã? Pra vocês terem uma ideia, não existia Star Wars em 1971. Tá? Faltava 6 anos ainda para o Spielberg lançar o Contatos Imediatos. O Star Trek tinha sido cancelado há 3 anos da TV britânica porque não tinha dado audiência. Gente, 1971, não precisa, vamos fazer um exercíciozinho. Quem era o super-herói em 71? Flash Gordon? Entendeu? Tarzan? Gente, o Chico estava totalmente à frente do tempo dele. Então eu acredito piamente que assim, as pessoas não entenderam o que ele falou no Pinga Fogo. Uma boa parte. Não entenderam. Por quê? Porque não estavam prontos, elas não tinham perspectivas. Não tinham perspectiva. Ele foi deixando sementes. O Geraldo contou pra gente uma vez que diz que eles estavam lá meados da década de 80, que eles estavam depois de uma reunião na casa do Chico, e o Chico gostava de um cafezinho, um bolinho, aquela coisa, né? Terminava a reunião na cozinha. E diz que num determinado momento ele deu uma paradinha assim, sabe quando você dá aquela parada, dá uma devaneada, sai do ar, fica olhando fixo num ponto? Aí diz que ele voltou, virou pro Geraldinho e falou: "Seu Geraldinho, o que é multimídia?" O Geraldinho falou: "Não faço a menor ideia, Chico. Nunca ouvi falar disso." Aí o Chico disse que virou e falou: "Não, tem um amigo aqui espiritual dizendo que no futuro o evangelho será propagado por multimídia." E volta pro cafezinho, pro bolinho, sabe, coisinha de mineiro, né? Assim, normal. Não é que aconteceu alguma coisa. Todos os relatos de quem você conversa que conviveu com o Chico é assim, é uma naturalidade, é uma leveza. Mas ele estava extremamente à frente do tempo dele. E pela conduta você percebe o quanto a consciência dele era grande. O quanto ele tranquilamente, acho que até aguardava com paciência o momento em que nós entenderíamos quem ele foi, quem ele é. A preocupação que o Chico deixa muito clara no programa Pinga Fogo é com relação à questão nuclear. Veja, o mundo já era um mundo bipolar, ou seja, um mundo dividido entre Ocidente e Oriente, entre comunistas e capitalistas, ok? Então já havia aquela coisa da Guerra Fria, da competição tecnológica, né, entre Rússia e Estados Unidos para decidir quem seria o xerife do mundo, ok? E a espiritualidade, através de Chico Xavier, demonstra essa preocupação nuclear, essa preocupação com a questão nuclear na Terra. Veja só, isso aqui é um mapa do boletim dos cientistas atômicos que foi publicado em 2009 no jornal britânico The Guardian. Isso aqui mapeia as ogivas nucleares disponíveis no mundo, ok? Bom, só para trazer assim, presente aqui pra gente, uma ogiva nuclear é uma bomba semelhante àquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki, sabe aquela que levanta aquele cogumelo? É uma bomba dessa. Nos Estados Unidos, a gente tem algo como 4.493 ogivas nucleares. 4.493. Grã-Bretanha, 192. França, 300. Israel, 200. Irã diz que não tem nenhuma, né? Que desativou agora o programa, aquela coisa toda. Paquistão, 15. Índia, 75. China, 176. Coreia do Norte, 2. E Rússia, 5.192. E assim, a soma toda disso aqui dá alguma coisa como 10.327 ogivas nucleares. Capazes, segundo o depoimento de algumas pessoas que nós consultamos, de mandar o mundo pelos ares 80 vezes consecutivas. Não é que dá para destruir a Terra uma vez, dá para destruir a Terra 80 vezes. Então, assim, me parece que realmente a espiritualidade tinha um motivo para estar preocupado. Porque foi lá nas madrugadas de Uberaba que o Geraldo começa a questionar a questão da transição planetária, da reunião entre essas potências celestes que aconteceriam. E aí é quando o Chico diz que esta reunião acontece em 20 de julho de 69. Que ao mesmo tempo que as potências estavam preocupadas com a questão nuclear,
achando que isso aqui ia pro brejo. Por outro lado, na outra mão da balança, elas ficaram extremamente orgulhosas do fato do homem sair da Terra e chegar à Lua. Foi uma grande conquista científica. Gente, importantíssima. Aí as potências então decidem o quê? Bom, esses caras são armados até os dentes, mas por outro lado eles conseguem cooperar de forma significativa e chegar até a Lua. E aí? Bom, e aí que nós podemos estabelecer um prazo de 50 anos. Entendeu? Não é 50 anos para o fim do mundo, não é 50 anos para o apocalipse. E outra, é um período, né? Um período. Vamos ver o que acontece, vamos ver se esse povo entende. Vamos acelerar a coisa. Vamos trabalhar intensamente para ver se nesses 50 anos, pelo menos, eles tomam um rumo. Agora, veja só. Se chegar até a data limite sem a guerra nuclear, então entramos num processo de aceleração na transição planetária. E aí, meio que desapercebido lá na entrevista no 2012, tem essa frase aqui que a gente ficou atônito na produção. Inclusive, os nossos irmãos de outras comunidades, de outras civilizações, estarão autorizados pelo Cristo a se apresentarem pública e abertamente para os habitantes da Terra. Disse isso como que num post-it, né? O quê? Iniciando o processo de transferência de tecnologia. E tecnologia que vai ser capaz de curar todas as doenças praticamente possíveis, hoje que nós conhecemos. Tecnologia que vai nos possibilitar o desenvolvimento de aparelhos, olha só, isso está no Não Será em 2012, vocês podem ver. Aparelhos que nos facilitarão o contato com esferas desencarnadas. Olha só, perspectivas geram um processo de expansão de consciência. E um processo de expansão de consciência desencadeia, provoca em nós uma vocação ao todo, uma vocação ao absoluto. Lembra que eu falei no começo? Nós ainda somos muito relativos, nós ainda estamos muito nas partículas e não nas ondas, né? Esse processo de integração cósmica vai nos colocar, ou seja, esse processo de expansão de consciência e integração cósmica nos coloca para experimentar um pouco do absoluto, para entrar em contato com o absoluto, para entrar em contato com a grande consciência. Vamos só lembrar um pouquinho do mestre. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha o Chico no programa Pinga Fogo que ele diz: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. 1971, cara. E aqui é o que eu disse para vocês, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Agora, vocês imaginam quando a gente estava na produção do Data Limit, né? A gente vê um discurso do ex-ministro de Defesa do Canadá falando que UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Que? Mais do que isso, o cara vai para o Congresso americano e dá uma declaração dizendo, olha, eu acho engraçado que os Estados Unidos tenham a pretensa intenção de invadir o Iraque e o Afeganistão com essa desculpinha de levar a democracia para esses países, quando eles próprios não são uma democracia. Gente, o homem podia ter sido morto, tá? Ele falou isso dentro do Congresso, em Washington. Vocês não são uma democracia, porque bilhões de dólares são gastos todos os anos para manter instalações secretas que o presidente dos Estados Unidos e o Congresso não sabem. Isso não é uma democracia. E ele cita o caso, por exemplo, do Clinton, que a Sarah McClendon, que era uma jornalista da Casa Branca, pergunta para o presidente Clinton: por que você não abre logo o jogo? Por que você não fala logo dessa questão de UFO e tal, né? E ele falou: Sarah, dentro do governo americano existe um outro governo. E nesse governo eu não mando. Clinton falando isso. Oficialmente, com todas as letras.
Perspectivas. Perspectivas, gente. Não dá para ficar com a cabecinha enfiada na Bíblia. Não dá para ficar com a cabecinha enfiada só no Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para ficar com a cabecinha enfiada só em livro, né? Em livro em alfa, né? O sujeito chega, parece que está em alfa. É nesse ponto que a gente começa a perceber o quanto é importante expandir as perspectivas. Porque, olha, até para apreciar uma obra como a de Kardec, por exemplo, você precisa ter perspectivas. Se você estuda física quântica e você lê o livro dos médiuns, você vai ficar com o queixo 2 vezes caído. Você já ficaria com o queixo 1 vez caído. Só de ler. Estudando física quântica, fica 2 vezes. Vamos para frente. Olha só. O que a gente começa a perceber? Que a preocupação das potências celestes é a mesma preocupação dos visitantes. O que a espiritualidade falou para o Chico é o que, segundo o ex-ministro de Defesa do Canadá, os visitantes têm nos dito, a preocupação nuclear. Por que a preocupação deles é a mesma? Isso é uma boa pergunta. Veja, uma das coisas que o Chico disse, por exemplo, foi dessa tecnologia que eu brinquei com vocês agora há pouco. A tecnologia para desenvolver aparelhos com esferas desencarnadas. Veja, aqui nesse ambiente está cheio de ondas de rádio e TV. Alguém está vendo? Alguém sabe o que está passando na TV agora? Está pegando um filminho aí agora? Não. Não, mas eles estão aqui. Vocês acreditam? Por que a gente não está vendo esses sinais de televisão, de rádio? Porque a gente não tem uma tecnologia que decodifique esse sinal e nos traduza, correto? Mas que eles estão aqui, eles estão. Porque com a tecnologia apropriada, você decodifica e recebe a mensagem. Ora, a gente sabe que mesmo o mundo espiritual, ele é composto de matéria mais sutil. Só que nós não estamos vendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando o Chico fala do desenvolvimento de aparelhos que vão facilitar o contato com esferas desencarnadas, ele está sugerindo para a gente que a nossa ciência vai entender em qual nível energético, atômico ou quântico a espiritualidade opera. E vai decodificar esse sinal. Já existem hoje experimentos de transcomunicação instrumental, né? Vocês vão ver num filme que nós estamos trazendo esse ano, Afterlife Investigations, o caso de um médium que ele fazia isso com o rádio. Traduzia o sinal que vinha. Agora, nesse sentido, se é uma questão tecnológica, você acha que um ser, uma civilização, que domina a viagem espacial, anos-luz pelo universo, ele já não teria essa tecnologia? E se ele tem essa tecnologia, que diferença ele faz entre uma consciência revestida de carne e uma consciência não revestida de carne? Nenhuma. Então eles podem muito bem estar trabalhando, isso é só uma hipótese, mas eles podem estar trabalhando juntos, não? Pela lógica, sim. Veja só, tem um outro ponto ainda, que confirma essa questão da preocupação dos visitantes, que é o avistamento imenso de OVNIs em áreas com bases militares. Qualquer ufólogo vai falar para você que depois de Hiroshima e Nagasaki o número fez isso aqui, ó, o número de avistamentos. Né? E mesmo Fukushima, vasculhem a internet, vocês vão ver um monte de aparição ufológica em Fukushima, depois do acidente. Olha só que interessante. Mais do que isso, nós estamos falando de uma intensificação nas séries de TV, no cinema. E aqui eu peço mais uma vez licença para vocês, eu sou de escola militar. O cinema, qualquer general vai confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. O cinema é uma arma ideológica, ok? A função do cinema é vender ideias. Porque depois de Hiroshima eles perceberam que era muito mais lucrativo, ao invés de soltar uma bomba e acabar com tudo, era soltar um filme e fazer todo mundo comprar. Entendeu? É ideológico. O cinema convence, o merchandising do cinema convence. O merchandising do cinema orienta você. Quem eram os inimigos do Indiana Jones? Os comunistas e os nazistas. Quem eram os inimigos dos Estados Unidos nos filmes? Depois do primeiro atentado ao World Trade Center, aquele que foi só na garagem, não que derrubou as torres. Depois daquele atentado, quando a Al-Qaeda sumiu, os inimigos nos filmes passaram a ser os árabes. Ou qualquer um que usasse um pano na cabeça, não, a toalha na cabeça. Tua mulher sai do banho com a toalha na cabeça e já fica meio...
Você fala, meu Deus do céu, né? Você nem sabe por quê, mas isso é propaganda ideológica. Qual é o tema dos filmes e seriados americanos nos últimos 20, 25 anos? Chegada de outras civilizações, encontro, super-humanidades, ou seja, desenvolvimento pleno das nossas habilidades parapsicológicas, clarividência, premonição, telepatia, telecinesia. Isso está sendo vendido para vocês. Isso foi vendido para a minha geração. A geração da década de 80 conhece a força. Olha a preparação. Se você falasse de extraterrestre com uma pessoa que tinha a minha idade, 32 anos, em 1970, o cara ia ficar com o pé atrás, achar que você foi tomar algum chá estranho lá em Woodstock. Agora, se você fala de vida extraterrestre para uma pessoa de 32 anos hoje, ela foi preparada paulatinamente para achar que isso é normal. Pensem nisso. Além de tudo, você tem o fenômeno da internet, YouTube, Google, redes sociais, esse fenômeno global de acesso irrestrito à informação. Hoje as coisas não escapam mais, gente. Entendeu? Aprontou, vai aparecer no Facebook. Foi o que aconteceu no final do ano passado. A Agência Espacial Internacional, ela tem câmeras online acopladas à sua plataforma e elas transmitem em tempo real a atmosfera do planeta Terra. Agora, você imagine que de repente começou a chover ligação no call center da NASA. Você está perguntando, o que está aparecendo aí? Estava aparecendo só isso aqui lá, se movendo. Aí a NASA derruba o link e cai, a transmissão fica preta, aí fala que a net cortou o sinal, né? Você fala, caiu a net na NASA, né? Os caras tentaram tirar, mas já era tarde demais, tinha vazado. Tinha vazado um objeto gigante. Isso está no datalimit.com, entrem lá, tem essa matéria. Isso foi notícia, ó. Esse caso aqui eu fiz esse shot da Rede Cultura, mas foi matéria no mundo inteiro. E aí não teve como escapar mais, porque foi para o mundo inteiro. E aí aquela notícia que eu apresentei para vocês no começo, os cientistas da NASA tendo que ceder. Pois é, no máximo 10 anos nós vamos ter a confirmação de vida fora do planeta Terra. Agora eu pergunto para vocês, o planejamento estratégico da Microsoft, ele está pronto até 2056, vocês sabiam disso? A Microsoft tem uma visão de horizonte até 2056, ela sabe o que ela vai lançar em 2056. A Apple, a mesma coisa. A Dell, a mesma coisa. Você acha que a NASA... Não vou nem... Deixa pra lá, vamos embora. Quando eu falo para vocês de integração cósmica, eu estou falando de compreender o nosso papel no todo. Entendeu? É vocação universal. Hoje a gente tem muita coisa, eu sou brasileiro, outro é italiano, outro é americano, a gente tem ainda um nacionalismo. Nós vamos deixar de ter esse nacionalismo e nós vamos entrar numa realidade onde nós vamos ter um planetarismo. Imagina você chegando num evento, opa, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é cadastro, né? Juliano Posato. De onde? Terra. Entendeu? Não é de Jundiaí, não é do Brasil, não é de Minas, não é de São Paulo, não é de... Não, Terra. Não foi o que o Chico disse? Nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal? Nós somos desse canto aqui, nós somos da Terra. E nós vamos entender o nosso papel no todo. E mais do que isso, nós vamos começar a entrar em contato com esse todo. Veja, a física quântica hoje, ela traz um conceito de não localidade das consciências. Ou seja, a gente teve até pouco tempo com o Amit Goswami e ele diz assim, esses livros de escola estão todos errados. A gente falou, por quê, professor? Porque eles dizem que tudo é feito de matéria. Ele falou, mas não é? Ele falou, o pensamento é feito de quê? Aí deu um choque na gente. Não, o pensamento não é feito de matéria. Ele se manifesta na matéria, através do seu cérebro, né, das conexões aqui. Mas ele está fora da matéria. E se ele está fora da matéria, fora da tridimensionalidade, ele está no que eles chamam de não localidade. Está fora do tempo e espaço.
E se o seu pensamento, a sua consciência mesmo está fora do tempo e espaço, para ela, na sua essência, não tem tempo e não tem espaço. Por isso, por exemplo, que você vê uma pessoa que tem clarividência, ou já viu quando os caras vão para um sensitivo, a polícia britânica, russa usa muito isso, leva uma peça de roupa, né? A pessoa está desaparecida, o cara vai, se concentra, ele baixa o nível cerebral, ele baixa a intensidade das ondas, chega no estado que a gente chama de alfa, né? Sai de beta, vem para alfa, ele baixa, e aí ele acessa informações daquela pessoa que está desaparecida a partir daquela roupa. O que está acontecendo? A consciência dele que está nessa não localidade, para ela não tem tempo e não tem espaço. Ela vai aonde ela quer em questão de segundos e localiza a informação. Olha só. E nesse sentido, gente, não faz diferença. Nesse estado, nós podemos acessar o conhecimento cósmico. Não só de consciências humanas, mas de consciências de outras comunidades. Percebe? Percebe que assim, a questão de 10, 20 anos, o que tem de reunião mediúnica onde se manifesta uma consciência que o pessoal sabe que não é um humano desencarnado. Nós estamos descobrindo a não localidade. É como uma árvore, né? Nós temos que começar... Você não vê a raiz da árvore, mas ela está lá. É de lá que vem a informação. E geralmente ela é tão grande ou maior do que a própria árvore. Só que você não vê. Mas ela está lá. E é ela que traz a seiva, ela que traz os nutrientes para serem transformados em energia. Então é isso. Nós vamos acessar a não localidade como uma árvore. E mais do que isso, esse processo de integração cósmica vai nos fazer transcender aquilo que estamos para descobrir de fato aquilo que somos. Porque isso é uma questão interessante, né? O verbo ser e o verbo estar, eles são diferentes entre si. Até terapeuticamente falando, eu estava conversando com um amigo que é psiquiatra, o Dr. Leonardi, e ele diz o seguinte, olha, é muito diferente quando o paciente chega aqui e fala assim, eu sou gordo, e quando o paciente chega e fala, eu estou acima do peso. Entende? Porque o estar, ele é intimamente ligado ao tempo e ao espaço. É uma situação temporal, passível de mudança, passível de transformação. O ser não, o ser é absoluto. O ser é absoluto. Ele está fora do tempo e do espaço. Nesse sentido até, veja bem, será que eu digo eu sou Juliano? Ou será que eu digo eu estou Juliano? Entende? O que eu sou vem muito antes de Juliano e vai continuar sendo muito depois de Juliano. O que eu sou escolheu estar Juliano durante uma vida letiva nessa sala de aula do espaço-tempo, cumprindo as lições. Eu deixo de estar. Esse é o processo de integração cósmica, é transcender aquilo que estamos para descobrir a nossa vocação cósmica, a nossa vocação daquilo que somos. É despertar para entender que tudo que você está vivendo aqui hoje, você escolheu viver por algum motivo e você tem que aprender com isso. É legal, quando você chega num lugar, você vai conhecer novas pessoas, você fala assim, eu escolhi cruzar com essas pessoas por algum motivo. Começa a sair daquilo que você está, começa a sair do seu relativo, começa a experimentar o absoluto. Começa a experimentar aquilo que você é. E aí você vai começar a descobrir essa integração cósmica, você vai começar a descobrir esse seu papel no todo. E quando a gente descobre o nosso papel no todo, a gente para de sofrer. Porque o nosso sofrimento é inversamente proporcional à força como nós desejamos alguma coisa, dividido pela nossa capacidade de contemplar o todo. Por exemplo, você quer um carro.
certo? Você quer um carro novo. Você quer esse carro com intensidade 10. Ok. E você é uma pessoa muito tapadinha, sem perspectiva, sabe? Você não vai muito atrás, a sua compreensão do todo é 1. Então 10 dividido por 1 é 10. Seu sofrimento vai ser 10 se você não tiver esse carro. Você entendeu? Agora pensa assim, ó. Eu quero um carro com intensidade 10. Mas eu sou uma pessoa que busca novas perspectivas, que passa por um processo de integração, de expansão de consciência, de integração cósmica. Então eu tenho uma contemplação do todo que equivale a 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então se você não tiver esse carro, seu sofrimento vai ser pequeno. Porque a tua capacidade de contemplar o todo é muito maior. Entendeu? Perspectivas provocam a expansão de consciência, que provocam a integração cósmica, que provocam um processo do quê? De construção de um mundo melhor. Aliás, de um mundo bem melhor. Certo? Construção de um mundo bem melhor. E aí eu vou trazer para vocês essa brilhante mulher que foi Eleanor Roosevelt, que dizia o seguinte: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Entende que começar a construção de um mundo bem melhor começa aqui conosco? Nós precisamos elevar o nível das nossas conversas. Porque, gente, falar de pessoa é muito fácil. E é normal até, a gente vive numa sociedade, você vai falar, não é que eu não falo de eu sou um santo. Então a gente passa por isso, mas a gente precisa elevar o nível da conversa. A gente precisa começar a discutir ideia. Porque discutindo ideia, a gente muda as coisas. Nós não somos fruto do meio, é o meio que é fruto do nosso homem. E se a gente muda o homem, a gente muda o meio. Porque olha o que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, uma vez, presta atenção, que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Tirando o excesso de adjetivos, o Emmanuel está dizendo que o pensamento interfere na função celular, bem como nos eventos humanos. Nós estamos falando que nós podemos mudar o mundo se nós elevarmos o nosso padrão. E aí eu volto para Eleanor Roosevelt. Nós precisamos elevar o nosso nível em tudo, porque aí a gente muda o mundo. Quer mudar o mundo hoje? Vai lá no espelho e muda a pessoa que aparecer lá. É possível, ok? É possível. Através de novas perspectivas, através da aquisição de uma expansão de consciência, através dessa provocação da integração cósmica, nós vamos sim construir um mundo bem melhor a partir de nós. A partir do momento que nós elevarmos o nosso nível, a partir do momento que nós sairmos desse senso comum que domina, desse relativismo que domina, a partir do momento que nós tocarmos aquilo que é absoluto, que nós transcendermos aquilo que estamos e, de fato, resolvermos assumir aquilo que nós somos. O uno é igual ao todo, não se engane. Não se engane. Você resolver os seus conflitos, você está ajudando a resolver todos os conflitos, porque você está elevando o nível. Então a transformação vai começar em nós e nós temos que trabalhar ativamente. Nós temos que trabalhar ativamente por essa revolução até o ano de 2019 para transformar, para elevar o nível de vibração desse planeta. A partir do nosso nível, nós temos que elevar o nosso nível. Nós temos que parar de discutir pessoas. Nós temos que parar de discutir eventos. Nós precisamos começar a entrar na esfera das ideias. Só assim, essa nova era extraordinária que Chico Xavier disse,
vai se tornar presente entre nós. Não se enganem, não pensem que é só do outro lado. Não, a espiritualidade já está trabalhando por isso. Agora nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer acontecer. Nós somos uma mesma humanidade. A diferença é que uns são encarnados e muitos outros estão desencarnados. Mas todos nós somos humanidade. E todos nós estamos lutando para transformar essa data limite, essa nova era, em realidade. E como diria o John Lennon, nessa música Imagine, né? Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Ok? Obrigado.